Chamamos agora, para nos apresentar o tema Evangelho e Educação, António Gomes, da ACEB. Bom dia e que Jesus nos envolva em sua paz e nos fortaleça na fé. O tema que vai seguir já foi anunciado, subordina-se a Evangelho e Educação. Dado o termo educação poder abranger aspectos diversificados, convém delimitar os contornos que lhe consignamos. Privilegiamos o conceito de código de conduta, capaz de garantir uma coexistência harmónica entre os seres humanos que integram a sociedade. Assim sendo, pode dizer-se que a educação está integralmente contida no Evangelho, dado a sua abrangência como normalizador de são convívio entre os homens, numa perspectiva de liberdade, igualdade e fraternidade. Consequentemente, e porque somos espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo é a base da análise. O método, por opção pessoal, consiste em destacar algumas máximas de Cristo Jesus, as que consideramos mais ilustrativas como definidoras do sistema educacional, tomada a educação tal como foi delimitada. Os atributos a extraírem das referidas máximas serão os que resultam da análise muito sucinta dos capítulos cuja enumeração se refere. Evangelho, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. No contexto referido, pareceu-nos apropriado abrir a análise com o título encimado. A primazia fica a dever-se ao facto de esta bem-aventurança ser oposta ao defeito capital, origem de todos os outros, o orgulho. Antes, porém, de qualquer outra consideração, convém aclarar o verdadeiro sentido de pobreza de espírito para evitar interpretações menos curiais ou até maldosas. Tome-se, então, pobreza de espírito por humildade de coração no ser e nos procedimentos. Enquanto que a humildade arrasta consigo sentimentos de estima e caridade pelo próximo, com abertura à fraternidade, porque o homem se nivela com os restantes, o orgulho fantasia de virtudes que não possui e fala considerar-se acima dos demais. Não há conjunção possível com a trindade liberdade, igualdade e fraternidade. Desguarnecido assim das veias capazes de o conterem, o homem arbora-se em melhor e maior do que tudo e todos e levanta barreiras segregacionistas que contempla do alto do pedestal em que se coloca. É um princípio da física que uma ação gera uma reação de idêntica natureza e é frequente, no campo do comportamento humano, a intensidade a extravasar o que a lei da física deixa prever. O apelo à indulgência não poderá encontrar guarida em quem não tiver humildade. A humildade é, pois, um bem essencial no figurino da sã educação. Capítulo 9. Bem-aventurados os são brandos e pacíficos. Uma vez abordada a primeira bem-aventurança, e não tendo a pretensão da exaustão,
decidimos por esta outra, entre as demais possíveis, por se nos afigurar significativamente profanada na época que atravessamos. Nesta conjuntura, pareceu-nos congruente eleger a relativa à mansuetude, tendo em conta as ocorrências que, pela sua não observância, nos são diariamente veiculadas pela comunicação social. O homem, protagonista daquela virtude, é de relacionamento afável e doce, tanto na ação como na palavra. A observância daqueles dois pormenores é determinante para que a benevolência e a fraternidade sejam uma realidade e, bem assim, uma porta que se fecha ao ódio e à animosidade. Desconto feito ao empolamento que a comunicação social confere à violência, não deixa de ser sintomático, de forma a poder concluir-se que constitui um dos grandes malefícios da atualidade. Violência no lar, entre marido e mulher, entre pais e filhos e, na rua, desencadeada por autênticas trivialidades. A nível mundial, embora de forma fracionada, os conflitos de guerra assolam o globo. Movimentos internos rivais que se guerreiam, ou país contra país. A própria Europa das luzes, embora não se enquadre de forma cabal no paradigma referido, não goza da tranquilidade que seria de esperar da civilização que lhe é atribuída. O terrorismo generalizado em todo o continente, fruto de ódios gerados por culpas a que não é alheio, nomeadamente o egoísmo, impõe aos cidadãos uma vivência agitada pelo medo, porque o perigo espreita em locais indefinidos e a horas incertas. Por outro lado, e apesar do modelo que a Europa foi capaz de implementar, a União Europeia, o que se afigurava como concerto das nações, paradoxalmente, não evitou sentimentos divisionistas dentro de algumas delas. Ao arrepio dos propalados intuitos de abrir caminho para a paz e os ensaios para a conseguir, o orgulho, a ambição e o egoísmo, vícios capitais que o cristianismo persegue, derrubam a edificação antes de concluída. O paradigma internacional vigente revela-se inadequado nos caminhos que traça para a paz e, por isso, urge usar a paz como caminho. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Entre os diversos capítulos que constituem o Evangelho, parece-nos que o relativo à caridade, considerada a pedra angular da salvação, se impõe como modelar no que concerne ao código de conduta dos homens entre si. A caridade, bem como a humildade, são duas virtudes capitais da moral cristã, pois que se a segunda se opõe ao orgulho, a primeira erradica o egoísmo. Mais ainda, pode dizer-se que, em conjunto, integram o conteúdo principal dos ensinamentos de Jesus e todas as outras virtudes. No que concerne à caridade, é assim que a ela se refere um espírito que foi bispo de Argel. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. A caridade, tal como entendia Jesus, envolve a beneficência indiscriminada, sem exclusão, portanto, de ninguém. O espírito de grupo ou de proximidade ficam, pois, excluídos, porque todos os homens são irmãos. A parábola do samaritano é a ilustração cabal do princípio de fazer bem sem olhar a quem, independentemente de raça, seita ou naturalidade. A imparcialidade em relação à pessoa a beneficiar vai ainda mais longe com a recomendação que Jesus deixou de responder ao mal com o bem e amar os nossos inimigos. A beneficência não beneficia apenas aquele a quem ela se dirige, mas também aquele que a movimenta. É geradora de bem-estar, porque alegra o coração, tal como afirma o espírito acima mencionado. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Um dos princípios constantes da caridade, expresso no Livro dos Espíritos, é a indulgência para com todos os defeitos.
É coerente que, não sendo nós perfeitos, devamos ser tolerantes para com os vícios e procedimentos menos próprios do nosso próximo, mesmo sem esperar reciprocidade. Esta virtude de complacência faz tábua rasa dos defeitos alheios, mesmo que deles se aperceba, com manifesta intenção de os ocultar dos outros, procurando mesmo anular os comentários menos simpáticos quando os reparos de terceiros acontecem. O perdão da ofensa é, também, um princípio da caridade. Todos os atos da caridade têm por base o amor, mas o perdão sobremaneira, porque requer indulgência, generosidade e paciência, muito especialmente quando tem continuidade, ou seja, repetição da mesma ofensa e produzida pelo mesmo agente. Pergunta Pedro a Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar a meu irmão? A resposta 70 vezes 7 vezes é figurativa, pois que, na oração que ele nos ensinou e que tem iluminado os cristãos ao longo dos séculos, seremos, a nosso pedido, perdoados na medida em que perdoarmos. Acrescentamos ao perdão o amor, o que nos tornará livres e emancipados. O maravilhoso da doutrina cristã reside no facto de, com frequência, os seus preceitos se reafirmarem. Neste contexto, e para fecho da abordagem deste capítulo, duas máximas de Jesus podem conter o sentido de todo o Evangelho e toda a moral cristã. Amai-vos uns aos outros e fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. A observância daqueles dois preceitos, a nível material, seria passível de maior eficácia distributiva do que o socialismo por decreto. Poderia, quiçá, extirpar a pobreza, porque o supérfluo dos ricos constituiria o necessário dos deserdados. Também do ponto de vista moral, o ódio e o ressentimento cederiam lugar à tolerância e à fraternidade. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amareis ao Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. E eis o segundo semelhante àquele: amareis ao vosso próximo como a vós mesmos. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Perante a relevância que o Divino Mestre lhe atribui, entendemos ser motivo bastante para, com ele, encerrar os capítulos inseridos para a análise temática em apreço. No nosso trajeto evolutivo há, certamente, diversas gradações de amor no percurso desde a fase em que apenas temos instintos, passando, sequencialmente, pela das sensações, quanto mais avançados e corrompidos, para depois chegarmos à dos sentimentos, quando mais instruídos e purificados. O amor é considerado o requinte do sentimento e o seu efeito é o do aperfeiçoamento moral da raça humana. Parece assim que para chegarmos à fase de amar precisamos dar tempo ao tempo. Hamed, Espírito, em Psicografia de Francisco Neto, refere-se ao amor como essência divina, energia que emerge da nossa natureza mais profunda. Mais considera que tudo é amor-essência e que tudo é expressão desta energia. Todavia, nos indivíduos menos evoluídos, esta energia sofre distorções e, como consequência da inadequada interpretação das forças naturais que transitam em nós, refere 7 pecados capitais, abaixo discriminados, fase natural da evolução por que todos passamos no processo de crescimento espiritual. O amor mal avaliado se oculta de orgulho. O amor mal empregado se oculta de avareza. O amor mal intencionado se oculta de luxúria. O amor mal conduzido se oculta de ira. O amor mal governado se oculta de gula. O amor maldizente se oculta de inveja e o amor mal acostumado se oculta de preguiça. Finaliza expressando a convicção de que, quanto mais compreendermos o amor, mais rapidamente sairemos das interpretações desviantes. Como conceito de amor maduro, aceita o entendimento de Madre Teresa de Calcutá,
é expresso em 3 solicitações ilustrativas. Não me ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não me ame pela admiração, pois um dia se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com amor sem explicação. Esta forma de amar é incondicional e, portanto, uma forma sublime de amor em que toda a energia que nos atravessa não sofre distorções. É, pois, o amor essência que nos aproxima de Deus. Educação. Se entendermos por educação a interiorização de princípios básicos que nos permitam um bom relacionamento social, capaz de proporcionar uma vida saudável, sem conflitos, não é difícil admitir que os preceitos que foram objeto de análise constantes do Evangelho são essenciais. Nesta conjuntura, podemos então dizer que educação é evangelização e educar é evangelizar. Num mundo materialista como o nosso, em profunda crise moral, em que conta o ter e não ser, os princípios doutrinários que Jesus nos legou são, certamente, olhados como pura utopia. A história do cristianismo mostra-nos que não é assim, tanto mais que as comunidades cristãs dos 2 ou 3 primeiros séculos, que adotaram como modo de vida os preceitos que Jesus nos legou, constituíram-se exemplo e mudaram o mundo. O amor, a verdadeira fraternidade e a partilha dos haveres eram prática comum. Cada um não só andava ao supérfluo para distribuir pelos que menos tinham, como chegava a prescindir de parte do necessário quando a penúria a isso apelava. A felicidade de que aqueles profitentes gozavam ultrapassa a compreensão do homem comum, tendo em conta que ser cristão, naquela época, era proscrição, movida pelos senhores do mundo que, vivendo no fausto, à custa dos demais, não entendiam nem aceitavam a igualdade e a fraternidade conceituadas na doutrina. Mas o amor é força inabalável. Só ele capaz de gerar a união e a coragem de enfrentar as feras e a crueldade dos sistemas de morte que, nos circos romanos, para gáudio da assistência, eram impostos aos neófitos. Tinha que haver algo de transcendência, tinha que haver algo que transcendia a resistência humana. A essência desta força provinha da interiorização da Boa Nova, que rasgou novos horizontes, revelando aos homens que, para além desta vida efêmera, havia outra eterna, onde a continuidade do ser colhia penas ou recompensas, de acordo com o seu merecimento, conforme aos atropelos ou à observância, respectivamente, dos preceitos que o Divino Mestre ensinou e viveu. O meu reino não é deste mundo. Aquele que em meu nome perder a vida, viverá. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. São referências de Jesus. Tudo isto foi consubstanciado no sacrifício supremo da morte de Jesus na cruz. Morrendo, ressuscitou a vida. Morrendo, restaurou a vida, mostrando-se em corpo espiritual aos apóstolos e a muitos outros. A sublimidade da doutrina legada reside na exemplificação, pela vivência da palavra. Não há que duvidar de quem, em nome da verdade e do amor, com devotamento e abnegação, se deixou, embora inocente, imolar no sacrifício infamante da cruz. O amor constitui, assim, a primeira letra do alfabeto divino. A segunda é a reencarnação, uma verdade reposta pela falange do Espírito de verdade. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Toda a planta que meu pai não plantou será arrancada, diz o Espírito de verdade. Assim aconteceu com o dogma da vida única, erro de origem humana. Aquela verdade, a da reencarnação, é fundamental para a reconciliação do homem com Deus. Nas diversas vidas, o homem é herdeiro de si mesmo, quer no mundo espiritual, quer no mundo corpóreo, e como tal, as diferenças vigentes na sociedade são responsabilidade sua e não capricho de Deus. Por outro lado, tendo a reencarnação por finalidade o resgate do espírito, quer por colheita da sementeira anteriormente feita, sofrendo o que fez sofrer, quer
pela via do amor, evitando o sofrimento alheio, e progredir, melhorando-se até atingir a perfeição, evidencia a infinita bondade de Deus que, através do perdão, lhe concede oportunidades sem limite. Deus deixou de ser o terrível vingador para ser, em essência, o amor. Isto confere ao homem o conhecimento de si mesmo, de onde vem, o que está a fazer na terra e para onde vai. O conhecimento de que, não sendo perfeito, é perfectível e de que um dia gozará da felicidade dos justos, dá-lhe consolação. Sofre, mas sabe que só ele é responsável e conhece-lhe o objetivo útil. A educação evangélica só será completa tendo por base o cristianismo redivivo, fruto dos ensinamentos do Consolador prometido, o Espiritismo. Outrora, Jesus enviou primeiro os apóstolos e, posteriormente, número mais alargado, pregarem a Boa Nova. Hoje, por razões óbvias, compete ao espírita divulgar o cristianismo restaurado e reconduzido à sua pureza original. Ao espírita fica cometido o papel de evangelizador e, portanto, de educar. Os espíritas, no desempenho da sua missão, deverão ser, como diz Erasto, espírito de grande elevação, os novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, a quem compete ensinar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, as suas missões e suportado as suas provas terrenas. Pela pertinência do apelo, seguimos o referido espírito. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos, como aos déspotas. A grande responsabilidade que aos espíritas está cometida, a cada um o dever de difundir as verdades evangélicas, sob pena de, como diz Santiago, quem sabe fazer o bem e não o faz, comete falta. Desta obrigação apostólica se considera São Paulo quando exclama: ai de mim, se não evangelizarem. Ao imputarem, com preponderância, ao espírita a responsabilidade de evangelizar, pode parecer pretenciosismo, tanto mais que o espiritismo não criou nenhuma nova moral, mas facilita ao homem a inteligência e a prática da moral cristã, permitindo-lhe uma fé raciocinada, apoiada na razão e, por isso, inabalável. É também, de certo modo, decorrente da compreensão das consequências da moral das comunicações com o mundo invisível. Embora seja condição conveniente, não é tudo, porque só pode iluminar quem se ilumina, ou seja, o que se esforça pela sua transformação moral e domínio das suas más inclinações. É necessário estar apaixonado pela consecução destes objetivos. Este parece ser o procedimento a movimentar. Também Emmanuel considera que a educação se constitui de hábitos adquiridos, mas afirma que os hábitos constituem a segunda natureza e que o hábito precede a espontaneidade. Por isso, o referido espírito recomenda uma autocrítica permanente e, em vigilância aturada, substituir na tela mental qualquer má tendência para a sua oposta. Também Santo Agostinho aconselha procedimento similar. Ao fim de cada dia, antes de dormir, fazer um exame de consciência sobre os seus próprios atos, perguntando-se se não violou as leis divinas, nomeadamente as da justiça, do amor e da caridade, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, se fez a outrem tudo o que desejaria que lhe fizessem. Estes são os primeiros passos para o homem se tornarem uma pessoa de bem. Para tanto, exige-se esforço continuado, de vigilância permanente e recurso à oração para que nos sustente o propósito e a humildade nas apreciações de nós próprios. Não resistimos à tentação de inserir parte de uma prece do Espírito Emmanuel, inserida na publicação Vozes do Grande Além, com que encerrou uma série de mensagens psicofónicas
pela mediunidade de Chico Xavier. Mostra-nos, Senhor, que nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo em nosso próprio favor. E, na ação a que nos convocas, ilumina-nos o passo para que não estejamos distraídos. Que a nossa humildade não seja orgulho, que o nosso amor não seja egoísmo, que a nossa fé não seja discórdia, que a nossa justiça não seja violência, que a nossa coragem não seja temeridade, que a nossa segurança não seja preguiça, que a nossa simplicidade não seja aparência, que a nossa caridade não seja interesse, que a nossa paz não seja frio e enregelante e que a nossa verdade não seja fogo destruidor. O nosso destino é atingir a perfeição, progredindo sem cessar. Que Deus nos ajude a cumpri-lo.